Presença. Oferecimento Áureo. Mais que sonhar, realizar. E Vista Azul Hotel. A Europa pertinho de você. Esse ano nós temos eleição, então vamos ter a temporada política de caça ao voto e é uma oportunidade preciosa para a gente estar tratando desse assunto, inclusive tentando disseminar conceitos e noções que possam ajudar muito o cidadão nesse seu papel de eleitor. E nada melhor do que isso, do que conversar com um especialista, uma autoridade construída ao longo do trabalho desenvolvido em várias campanhas vitoriosas, que é do professor e consultor de marketing político Darlan Campos, nossa presença de hoje. Darlan é a nossa presença e é com ele que a gente conversa agora. Darlan, temporada de caça ao voto e vocês são requisitados, né? Vocês são requisitados porque é interessante o perfil do eleitor brasileiro. Você já tem uma concepção, existe um diferencial do eleitor brasileiro, do eleitor capixaba, do cara que deixa para votar na última semana, do cara que não se lembra de quem votou na última vez, do cara que age impelido mais pela emoção do que por uma avaliação criteriosa de currículo? Eustáquio, primeiro eu quero agradecer muito o seu convite, é uma alegria, uma honra poder estar aqui. Estive aqui no lançamento dos meus outros 3 livros, então é uma alegria poder voltar. E essa Nós amizade... vamos falar esse é o quarto, então. Quarto livro, uma alegria a gente poder estar junto novamente. O nosso papel de um consultor de marketing político, ele é especialmente compreender a realidade. Nós somos, então, no final das contas, um grande analista social que, ao olhar para a realidade, busca compreender como aquela população está pensando naquele momento e como a gente pode trazer o nosso candidato para mais próximo dessa realidade. Por isso que o eleitor ele é diferente em cada realidade. Se a gente olha só para o Espírito Santo, a gente pode olhar, por exemplo... A gente tem diversos perfis de eleitores. Eu tenho um eleitor de colonização italiana, de colonização alemã, que pensa diferente, que age diferente, que tem influências religiosas diferentes. Eu tenho um eleitor que está na zona urbana, eu tenho um eleitor que está na zona rural. Eu tenho cidades do Espírito Santo que a zona rural é maior do que a zona urbana. Existe uma característica própria naquela eleição. E eu tenho as grandes metrópoles que vão trazer uma outra realidade. Então, compreender a realidade, compreender o contexto e transformar isso em estratégias de conexão com o nosso candidato é o nosso papel principal enquanto consultor de marketing político. Mas nesse caso, quando você pega assim, quando você faz uma avaliação do candidato, nós não temos aqui uma maturidade política onde, às vezes, colegiadamente se escolhe um nome que vai representar um grupo. O candidato é voluntarioso, ele se lança. Aí você vai ter um desafio de ajustar essa persona à expectativa do eleitor, não? E se ele não corresponde em termos dos atributos que são requeridos para ser o político que a gente precisa que ele seja? Por isso que a eleição ela é um elemento fundamental de qualquer eleição, o contexto. Porque tem eleições que você pode ter o melhor candidato, mas uma máxima na política é que nem sempre o melhor candidato vence. Vence o candidato que constrói, no final das contas, a melhor campanha, trazendo elo mais próximo daquilo que é o anseio popular. Conectar a emoção do sentimento do eleitor naquele momento. E em cada eleição eu tenho um sentimento. Se a gente olhar para a história das eleições presidenciais no Brasil, eu posso fazer 2 comparações claras. Eu pego a eleição de 2002, eleição de Lula, o sentimento daquela eleição era uma eleição de esperança, onde o eleitor vai para a urna conectando um voto que, na sua expressão, iria transformar o Brasil. Quando eu pego a eleição de 2018, é um eleitor que vai para a urna com medo, com raiva. É um outro perfil de eleitor. É um eleitor que vai para a urna com um outro sentimento, movido por este sentimento. Então, a partir da compreensão de qual é o sentimento dessa eleição, o candidato que se aproximar melhor disso tem mais chance de vencer qualquer processo eleitoral. Entendi. Bom, você como especialista, você define uma série de trabalhos, de estratégias, de postura também, né? De postura que o candidato... Mas há um dado que me parece que sempre é incontrolável, Darlan, e a gente vê uma recorrência dele. A gente poderia chamar sofisticadamente do zeitgeist da eleição ou o humor do eleitor
na época, não tem? Tem uma componente de humor, né? Quando às vezes você vê certos votos, são votos tipo chutando o pau da barraca, é um voto claramente de desagravo, um voto de contestação, não tem? Ou seja, qual a gente chamaria, talvez um sociólogo alemão, Simmel, chamaria de o espírito do tempo. Qual é o espírito do tempo? Então eu acho que esse é o desafio. Qual é o espírito do tempo? Por exemplo, em 2016 foi o auge do espírito do perfil gestor. Então você tem a eleição de algumas figuras ao longo do Brasil que vieram encarnadas com esse sentimento. O eleitor esperava em diversas realidades um gestor. Então foi a eleição do Dória para prefeito de São Paulo, vencendo o Haddad no primeiro turno. Pela primeira vez, São Paulo elegeu um prefeito no primeiro turno. Você tem o Calil em Minas sendo eleito. Você tem diversas figuras pelo Brasil sendo eleitos com esse contexto do gestor. Quando você olha para 2020, período onde nós estávamos sofrendo com o Covid, essa eleição já foi marcada por uma volta da classe política. Algo que tinha tido uma forte crise em 2018, com a eleição de muitos atores que estavam vindo pela primeira vez, né? Ou atores políticos que se posicionaram no cenário como outsiders, como de fora do sistema. Sim. Então havia uma crise social presente naquele momento, uma crise política. Então, entender e compreender o espírito do tempo é fundamental na formulação de qualquer estratégia. Isso eu acho que é fundamental a gente entender. Este espírito, ele nutre muito daquilo que a gente coloca como estratégia, como base ou como substância para qualquer candidatura que vai construir uma campanha que pretende ser vitoriosa. Darlan, o planejamento estratégico de campanha eleitoral, você já lançou? Está lançando? Está lançando aqui no programa, para honra do programa? Estamos lançando, o lançamento nacional aconteceu em Brasília, no início de fevereiro, fizemos esse lançamento no evento Reboot. Então, percorrendo o Brasil lançando. Vamos lançar semana que vem em Santa Catarina, em Maceió, e lançamos aqui no Espírito Santo no dia 9 de maio. Então, no dia 9 de maio, no restaurante Vilele, ali na Praia do Canto, ao lado do shopping Day by Day, a gente vai fazer o lançamento, vamos receber os amigos. Então, estão todos convidados aí para o nosso lançamento em Vitória do nosso livro Planejamento Estratégico de Campanha Eleitoral. E me diga, esse quarto filho, ou quarto livro, é um upgrade dos anteriores? O que você está agregando aqui de inovação? Porque o conhecimento é dinâmico, né? Perfeito. Esse livro a gente foi um pouquinho diferente dos anteriores. Ou seja, é um livro que a gente buscou construí-lo de forma menos temporal. O que isso significa? Nas outras obras, a gente acabava falando sobre comunicação política, sobre digital, e a gente sabe que o digital ele é uma dimensão que é muito variável. Na velocidade com que as coisas mudam, ela é muito grande. Então, o nosso primeiro livro foi em 17, o segundo foi em 19. Então, esses dois livros, eles acabaram por trazer muitas dimensões do digital, se desatualiza com uma certa velocidade. Nesse, a gente trata de alguns princípios que permeiam a construção de uma campanha vitoriosa. Então, a gente trata menos de digital e trata mais de ferramentas de construção de planejamento e estratégia. Que isso permanece. Não importa se vai ser uma campanha com TV ou sem TV. Se vai ser uma campanha com grande recurso ou com pouco recurso. Se vai ser numa metrópole ou numa cidade pequena. Toda campanha cada vez mais precisa ser profissional e organizada de forma profissional. E a gente coloca aqui alguns eixos que a gente entende que uma campanha profissional deve ser organizada. Tá, vamos citar alguns desses eixos, mas tem outra coisa a considerar que é o seguinte. Vocês têm uma clara distinção entre o marketing eleitoral e o marketing político. Perfeito. Né? Foi nos cursos de vocês que eu aprendi, inclusive, que no marketing político a campanha começa no dia seguinte ao da eleição, porque o cara está trabalhando num projeto de longo prazo que inclui a sustentação e, se possível, a ampliação da sua imagem. Né? Nesse caso, então, nós temos, por dinâmicas diferentes, planejamentos, agendas e estruturas diferentes também, né? Porque você está falando uma campanha eleitoral, ela tem um começo, meio e fim, e tem tudo que ocorrer naquele corte temporal. E a política não, a política você tem um trabalho de longo prazo, é maratona, né? Como você usava a metáfora antigamente, não sei se usa, maratona, é uma maratona. Perfeito. O marketing eleitoral, ele é pré-datado, inclusive do ponto de vista jurídico, do ponto de vista legal.
Ele tem começo e tem fim. Então ele começa no dia 16 de agosto e termina no dia 6 de outubro para as cidades que têm apenas primeiro turno. Isso faz com que você tenha características próprias. Então a gente costuma dizer que o marketing eleitoral ele é uma corrida de 100 metros, onde um corredor de 100 metros ele tem determinadas características do seu treino. A pessoa que treina para uma corrida de 100 metros é diferente para alguém que treina para uma maratona. É explosão e resistência, né? Então as ferramentas que a gente usa para a construção, elas são diferentes. E aqui vale um elemento importante, Eustáquio, que a pré-campanha ela tem ocupado um papel fundamental na construção de qualquer imagem. Até porque a campanha hoje é muito curta, né? Exatamente. Com o encurtamento das campanhas que anteriormente tinham 90 dias, isso faz com que o que a gente constrói fora do período eleitoral tenha um papel central no período eleitoral. O que eu tenho dito para candidatos, pré-candidatos, é que campanha eleitoral é momento de colheita. Pré-campanha é momento de lançar semente, de construção de imagem, de reputação e de narrativa. Ah, tá. Então, você está partindo do princípio que na campanha você já tem uma imagem construída e você vai, na verdade, alimentar aquela imagem, sustentar aquele trabalho de construção de imagem feito na fase da pré-campanha. Se isso não tivesse sido feito na pré-campanha, Eustáquio, eu tenho o desafio de, na campanha, construir uma imagem, consolidar uma imagem, convencer uma imagem em apenas 50 dias. Um mês e meio. Nós estamos falando de um desafio hercúleo. Isso faz, inclusive, com que as campanhas se tornem mais caras. Porque eu tenho menos tempo para construir, isso significa que eu preciso de mais ações, mais pontos de intervenção no eleitor. E aqui vale um outro elemento fundamental. Nós vivemos a era da economia da atenção, onde o ativo mais importante do nosso tempo é a atenção. A atenção das pessoas está cada vez mais dividida. Nós estamos aqui sem os nossos aparelhos celulares, mas com certeza já chegaram aqui dezenas de mensagens, possivelmente ligações. Quem está nos assistindo, se não tiver no celular, já foi notificado por diversas coisas de rede social. Ou então está assistindo simultaneamente. Isso faz com que, nesse momento, como que a gente constrói uma imagem de médio prazo com baixa atenção? Eu tenho que aumentar o número de contatos, de pontos de contato com o meu eleitor. Então aqui está o desafio. Você tem que sitiá-lo em vários locais. Exatamente. Eu tenho que fazer estratégias diferentes e, anteriormente, construir esse processo para que seja efetivo lá no período eleitoral. Entendi. A presença hoje é a do consultor de marketing Darlan Campos, a propósito do lançamento do seu 4º livro, Planejamento e Estratégias de Campanha Eleitoral. A gente já volta. Venha viver momentos inesquecíveis no Vista Azul Hotel, nas Montanhas Capixabas. Resort com piscinas interna e externa, quadras de tênis, jacuzzi, suítes amplas e confortáveis, lounge com lareira e um mirante com vista para a Pedra Azul. Vista Azul Hotel, a Europa pertinho de você. Voltamos com presença, um oferecimento do Vista Azul Hotel. Voltamos com a presença do consultor de marketing Darlan Campos, a propósito do lançamento do seu 4º livro, Planejamento e Estratégia de Campanha Eleitoral. Darlan tem desenvolvido já há alguns anos um trabalho nessa área e tem construído uma consistente autoridade em várias campanhas políticas das quais ele participa. Darlan, a questão da estrutura da campanha que você sempre considerou, você sempre considerou assim um eixo fundamental que tem que ter, primeiro a essencialidade de uma pesquisa, que parece quase que um requisito fundamental, né? Uma pesquisa, a partir daí a definição da estratégia e a partir daí no terceiro momento a implementação da campanha. Segue essa estrutura mesmo? Mantém-se essa estrutura, essa sequência lógica? Mantém na perspectiva em que, primeiro, nós estamos falando de um levantamento de dados. Então, eu tenho uma pesquisa que é um levantamento de dados externo, no qual a gente vai tentar compreender a perspectiva de como o eleitor ele vai viver aquele momento, como ele está naquele momento de eleição. Nesse princípio, a gente faz pesquisa que a gente chama de qualitativa e quantitativa, né? A qualitativa com um objetivo mais
de entender valores, sentimentos, perspectivas de vida, e a quantitativa, onde eu vou numerar esse processo. Tamanho de rejeição, em quais territórios essa aprovação do governo está maior ou menor, e esses elementos de disputa. Depois a gente também faz um outro levantamento de informações a respeito de dados, nós estamos falando de eleições municipais, então do governo municipal. Se eu estou na oposição, eu vou pensar, eu vou olhar para a realidade, para o dado da gestão e perceber o que há de falhas que precisam ser melhorados. Se eu estou na situação, eu vou pensar em dados positivos que eu possa defender junto ao eleitorado. Então esse levantamento de dados tem um papel. Então, primeira etapa da campanha está no levantamento de dados. Aqui também a gente pode colocar um levantamento de informações sobre o candidato, porque a gente sabe que todos nós temos pontos positivos e negativos na nossa história, então esses pontos, a campanha eleitoral é um momento onde esses pontos negativos afloram por parte dos adversários. Sim. E o nosso papel é cuidar e criar as chamadas vacinas. Ou versões, né? Exatamente. Versões para aquelas narrativas que precisam ser colocadas. Porque todo fato tem sempre mais de um lado para a gente olhar. Sem dúvida. Isso faz com que a gente tenha que compreender esse processo de levantamento de dados. Segundo ponto, a partir desses insumos, eu transformo isso numa estratégia. Qual o melhor caminho? Eu posso ir daqui para BH, para Belo Horizonte, por diversos caminhos. Qual o melhor caminho para o nosso candidato? Às vezes o melhor caminho é eu subir aqui pela 101, pegar por Colatina, Baixo Guandu, Aimorés e chegar por lá. Talvez o caminho melhor é sair daqui, pegar a 262 e chegar a BH. Então, qual é? De que forma nós vamos construir esse processo? Então, existem vários caminhos e aí é uma decisão estratégica que precisa ser tomada no começo. As definições estratégicas sendo colocadas em prática, a gente vai para a operação, em quais as ferramentas nós vamos usar, com qual volume, em qual narrativa, qual discurso, qual o tom das nossas mensagens, tudo isso a gente vai construindo e descendo a campanha. No nível mais tático, então. Exatamente, tático operacional. Então a gente sempre começa do nível estratégico, depois a gente desce para o nível tático, do como, e vai para o nível de operação, que é o fazer propriamente dito. É um desafio interessante, né? Você já participou de campanhas majoritárias, campanhas proporcionais, em plano estadual, plano municipal? Nossa caminhada, são 15 anos já atuando nessa área, com comunicação política. Tivemos a oportunidade já de fazer campanha na Bahia, aqui no Espírito Santo, Minas, em Roraima, né? Na última eleição elegemos um federal lá em Roraima, por exemplo, Helena da Azatur, uma mulher, a única mulher eleita deputada federal por lá. Em 2022 também tivemos a oportunidade de estar no projeto Renato Casagrande, do governador Casagrande, aqui no estado, campanha para reeleição, né? Em 2020 tivemos a oportunidade de fazer Sérgio Vidigal, na Serra, Arnaldinho Borgo, em Vila Velha, Vitor Coelho, lá em Cachoeiro de Itapemirim, 3 campanhas majoritárias importantes aqui no estado, né? Então a gente tem tido aí uma caminhada em campanhas majoritárias, proporcionais, né, a nível estadual, construindo esse processo. E o livro é fruto disso, fruto dessa experiência e de colocar à disposição do mercado um pouco essa dinâmica daquilo que a gente tem construído, pensado, refletido e colocado em prática nas campanhas em diversos locais do Brasil. Uma coisa que sempre está latejando na discussão da emergência da candidatura é o propósito pelo qual a pessoa faz aquilo, né? Então, tipo assim, e são variados os motivos, né? Há os que se sentem realmente convocados civicamente a oferecer uma contribuição à sociedade. São minorias, eu acho, mas existem. Existem aqueles que acham que podem capitalizar uma história de vida, que podem capitalizar uma popularidade, né, uma circunstância e tal. O papel do eleitor, Darlan, como é que você analisa isso, cara? Essa postura do eleitor um tanto quanto distanciada e sem maior envolvimento até que a campanha chega mais na reta final? O eleitor, ele tem um papel fundamental em qualquer processo, né? A gente costuma dizer, e está no livro isso... Que a centralidade do processo é ele, né? Perfeito, que a grande estrela da eleição é o eleitor. O nosso papel é convencê-lo e conquistá-lo e trazê-lo para o nosso lado. Nessa construção de aproximação com o eleitor, a gente tem que entender as características desse eleitor.
Então, a gente tem algumas características presentes no eleitorado hoje. Primeiro, é uma característica de distanciamento da classe política. Então, o eleitor olha para a classe política hoje e vê ela com um distanciamento. E aí, quando a gente olha para Brasília, talvez ela seja o grande símbolo desse distanciamento, né? Ou seja, o eleitor olha para aquela pessoa que está eleita e muitas vezes não consegue se reconhecer nela. E esse é um desafio, fruto também um pouco da crise política que a gente viveu nos últimos tempos, né? Dos casos de corrupção. Então, tudo isso ajuda a trazer essa carga, muitas vezes, negativa do eleitor. Isso faz com que um outro elemento, que o eleitor entenda também o voto como um custo. Se é um custo, eu deixo para defini-lo cada vez mais perto do processo eleitoral. Um encargo, né? Um encargo. Então, a gente tem vivido cenários onde a volatilidade do voto ela tem sido cada vez maior. Então, o eleitor, na sexta desse dia, pensava em votar em fulano, e quando chega lá na eleição que vem, quando chega na eleição, ele vota em outro, totalmente diferente. Então, esse processo, ele é um processo totalmente diferente. O eleitor, ele tem uma capacidade de perceber e de compreender a realidade que a gente precisa entender e atuar junto a isso. Por isso que quando a gente planeja uma campanha, Eustáquio, a gente sempre pensa a campanha que ela precisa atingir o seu pico de operação o mais perto da eleição possível. Então, imagina uma montanha-russa que eu estou subindo e eu começo a dirigir o meu carro na velocidade na primeira marcha e tenho que chegar no topo da velocidade que eu tenho, independente do carro que eu tiver. Se eu tenho um esportivo ou se eu tenho um carro popular, ele vai chegar no pico da velocidade dele o mais perto da eleição possível. Que seria uma curva, na verdade, né? Você quer o ápice da curva naquele momento, antes de começar a um eventual desgaste. Então, sobre isso, se coloca uma questão até de ordem filosófica. É ser ou parecer? Cada vez mais na sociedade que a gente vive, o ser, ele está muito conectado com o parecer, e quanto melhor for essa perspectiva de propósito, mais autenticidade. Então, a gente tem um elemento fundamental hoje que as pessoas clamam por autenticidade, Eustáquio. As pessoas querem, elas se conectam com o que é autêntico. Eu posso construir um candidato pensando só numa eleição? Talvez a resposta possa ser que sim. Entretanto, isso é uma camisa de força que você coloca, uma camisa de um número muito menor, que esse camarada não vai conseguir levar isso por muito tempo. Ou seja, no curto prazo pode ter um resultado positivo, mas no médio prazo isso não sustenta. Então, essa construção da imagem, ela precisa ter cada vez mais conexão do ser. Tem que ter consistência. Com o parecer. Tem que ter consistência. Agora, a gente tem que lembrar que na sociedade que a gente vive também, o parecer, ele ocupa uma centralidade fundamental. Não adianta do espetáculo, né? Não adianta você ser honesto. Você tem que parecer honesto também. Desde Roma falam isso. Exatamente. Desde Roma sobre a mulher de César. Exatamente. Então, desde Cícero, né? Que foi quem escreveu isso, Quintino Cícero. Então, você tem esse elemento como um elemento fundamental. Agora, um candidato com um propósito claro, ele é uma potência, porque ele convence e arrasta muito mais. A gente não fez nenhuma citação e vão evitar fazê-lo, mas você citou um caso aí que é muito flagrante, esse exemplo que você citou, que foi a experiência do Dória em São Paulo. Entendeu? No curso de gestão mostrou-se toda a inconsistência da persona que ele, com muita competência, soube construir. Ou seja, constrói para uma eleição a ideia do João trabalhador, que se veste de gari, que se veste... mas que dá certo no curto prazo, mas quando você pensa no médio prazo, essa camisa ela tende a não caber mais. Então, por isso que a construção da imagem ela deve estar cada vez mais perto dessa essência, porque todo mundo tem alguma coisa que a gente consiga mostrar. No final das contas, a eleição é um grande elemento onde um flerte. Então pensa num casal que está iniciando um período de flerte. E nesse período de flerte, Eustáquio, ambos vão apresentar o quê? As suas melhores qualidades. Sim, se expõe naturalmente, até instintivamente. Vai guardar aquilo que tem de defeito para depois. Você não começa um relacionamento falando dos seus defeitos. Você começa mostrando suas qualidades. Então esse é um pouco o processo. O desafio é que muitas vezes o candidato acaba maquiando demais essa realidade e quando o eleitor acorda do seu lado, ele percebe que foi enganado. Você é lá do interior de Minas, lá tem um ensinamento muito prosaico a respeito disso. Fala a verdade, porque mentira a gente esquece.
e acaba se traindo. Se você falar a verdade, mesmo que ela seja eventualmente, circunstancialmente desconfortável, você não vai mudar o discurso, vai falar sempre a mesma coisa, porque é a verdade, né? Perfeito. É uma correlação. Perfeito. Nós temos, então, a tríade identidade, marca política e imagem política. E elas têm que se corresponderem. Elas têm que serem, então, sobrepostas e sem bordas, digamos assim. Perfeito. Elas têm que se conectar. E cada vez mais essa perspectiva da essência com aparência, ela precisa se conectar. Lembrando que a gente vive numa sociedade onde as relações são permeadas pela imagem. Guy Debord, escritor francês, escreveu um livro chamado A Sociedade do Espetáculo, em 1967. Ele traz esse elemento, essa definição. Isso aí, antes do advento das redes sociais, ele já defendia essa tese. Que nós vemos uma sociedade de espetáculo onde as pessoas, as relações sociais, elas são permeadas pela imagem. Ou seja, cada um de nós cumpre um papel dentro dessa sociedade. E esse papel vai construindo as nossas relações. Então, quanto mais próximo do real, maior é a potência de um determinado candidato, com certeza. Darlan, em tempos de... Você já alertou sobre... Nós estamos surfando um tsunami que a gente não sabe onde ela estoura, que é a nova sociedade digital. Isso nós tem 20 anos, 25 anos. Tem muita coisa que nós estamos nos adaptando ainda, nós estamos aprendendo a conviver com essa instantaneidade da informação que muda o mundo, né? Que, como falávamos antes, é tão disruptivo como o fogo, a roda foi lá na história da humanidade. E tem a questão da economia da atenção mesmo. Hoje, o volume de informação que nos assedia faz com que qualquer 5, 4, 3 segundos sejam preciosos e caros. Mas já caminhando para encerrar, o imediatismo e a inconsistência da mídia é favorável ou desvantajoso para a campanha? A campanha ela precisa sempre se adaptar. Ou seja, se o cenário é com TV ou sem TV, se é com internet ou sem internet, a estratégia ela vai sempre depender do perfil do candidato. Então eu tenho candidatos em que ele tem uma boa postura na frente das câmeras, ele consegue se postar bem, falar bem, ele tem uma autenticidade no processo digital. Então isso permite ou não você avançar em determinados processos. Acho que um elemento fundamental que a gente vale pensar para as eleições de 2024, é uma tese que eu tenho defendido, que essa tende a ser uma das eleições mais desafiadoras desde a redemocratização. Por quê? Porque nós teremos nessa eleição talvez a maior equiparação tecnológica da história das eleições. Ou seja, dificilmente você vai ter alguma campanha vai ter acesso a uma ferramenta que a outra não tem, porque elas estão todas disponíveis para todo mundo. No mínimo, no preço, no custo mínimo aí ferramental. Coisa que eu tinha lá na década de 90, uma campanha X ou Y que trazia uma câmera de Hollywood que tinha uma determinada coloração diferente. Agora nós estamos falando de uma equiparação total. Isso faz com que as campanhas elas tendem a ser equiparadas do ponto de vista tecnológico e aí o desafio vai ser do ponto de vista estratégico. Quem conseguir usar melhor as ferramentas e colocá-las à disposição do seu processo tende a ter um melhor resultado. Quero agradecer muito, Darlan, a sua presença aqui e cumprimentá-lo também, né, por esse pique produtivo que você tem aí ao longo desse trabalho político. Muito grato pela sua presença. Eu que agradeço, um prazer e convido a todos lá no dia 9 de maio. A gente está comemorando junto o lançamento aqui em Vitória. Dia 9 de maio no... Vilelli, restaurante fica ali ao lado do Day by Day, do shopping. A presença hoje do consultor de marketing Darlan Campos. Até já. Presença. Oferecimento Áureo. Mais que sonhar, realizar. E Vista Azul Hotel. A Europa pertinho de você.